Neymar fez bem em ir para o Al Hilal ou é fim de carreira? Olá, estamos juntos mais uma vez. Muitos assuntos têm acontecido importantes nos últimos dias, nas últimas horas. Um deles a gente está discutindo aqui no corredor com o nosso Flávio Prado. Uma discussão, digamos assim, calma, sem grandes pancadarias. Nada, vamos dizer assim, Gerson Varela, nada disso. Uma coisa com doçura. A gente estava aqui conversando sobre essa decisão do Neymar, que ainda repercute no mundo todo, foi jogar na Arábia Saudita. O que pensamos exatamente sobre isso? Bom negócio ou claramente anunciando final de carreira? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Flávio Prado, um abração. Olha, Vanderlei, é o seguinte, primeiro, impossível não aceitar. Impossível não aceitar. Só se ele não estivesse batendo bem, tivesse com os pinos virados. Bom, só olhando as benesses que ele vai ter, tem 4 carros, uma casa com 25 cômodos, uma piscina com 10 por 40, e cada postagem que ele fizer falando do Campeonato Árabe, ele ganha 500 mil euros. Fora um salário que me parece dar 50 mil reais por minuto, ou qualquer coisa assim, 36 mil reais por minuto. Ou seja, só se ele estivesse batendo pino. Por que o Neymar joga bola? Princípio inicial. Tá bom. Ele gostava de futebol, a família gostava e tal. Mas basicamente porque é o trabalho dele. É assim que ele vai sustentar a família dele, é assim que ele vai ganhar o dinheiro dele, é assim que ele vai comer os caviar dele, vai manter as lanchas dele e os aviãozinhos dele. É o trabalho dele. Como é o seu trabalho, falar como é o meu trabalho e assim vai. Portanto, quando você tem uma proposta desse porte, não dá nem para discutir. O que vai acontecer depois? Bom, vai acontecer primeiro que ele vai ficar com muito mais dinheiro do que já tem, o que é ótimo. Cansei de ver grande jogador tendo festa beneficente em final de carreira. Ele já teria dinheiro até pro tataraneto? Tá bom, agora ele vai ter pro tataraneto. Então acho que a proposta... ele vai voltar para a Europa? Não sei, talvez volte, talvez não volte. Vai jogar no Barcelona lá que tá passando pratinho e tal, não sei o quê. Vai voltar pro Brasil e não receber. Acho que... Perfeito. Ele fez o que tinha que fazer, eu faria exatamente igual. Com relação a esse pacote que o Neymar vai receber, seguramente vai receber, a Arábia Saudita ou o clube saudita não vai dar cano no Neymar. E quando ele terminar esses 2 anos que passam rapidamente, ele estará R$1 bilhão mais rico. Pronto, esse é o cenário financeiro da gestão da carreira dele, que imagino o staff todo pensa num faturamento maior a cada dia. Dele e de todos os astros que têm uma imagem ou que são talentosos naquilo que fazem. Mas eu preciso fazer uma rápida linha do tempo aí, e não vou recuar muito tempo, não. Há alguns meses a imprensa francesa vem dizendo que há um desamor entre Neymar e PSG. E ela sempre é desmentida, né? Porque a imprensa inventa muito, né? Só que nesse caso, mais uma vez, a imprensa está certa. A imprensa francesa acertou. Desde quando detectou, recuando alguns meses, um desamor entre Neymar e PSG. Acontece às vezes, tá certo? Outra coisa, o Neymar esteve ausente 50% dos jogos do PSG. Não é pouca coisa. Por vários motivos. Contusões, suspensões... Não importa, por vários motivos. E é um personagem extremamente importante, é o grande salário, a grande contratação, essa coisa toda. Também não é pouca coisa. E quando ele foi contratado, ele foi como garoto propaganda do Qatar. O Qatar precisava de um cara global, espetacular, jogando muita bola. O Neymar era o cara. Gastou um grandão, gastou um dinheirão. Eu sempre brinco com o Flávio, dizendo que pintaram a torre de Neymar lá em Paris. Foi uma loucura na chegada dele. Pronto, tudo isso a gente já sabe. Aí o processo de desamor foi acontecendo. Várias vezes ele foi colocado na prateleira pelo PSG. Várias vezes. Todo mundo sabe disso. O mundo anunciou. Não apareceu nenhum grande interessado. Ou até antes desses episódios recentes, deve ter aparecido, mas o Neymar nunca pensou, e eu acho que ele está correto, em reduzir o salário mensal dele. Ele tem uma garantia de receber até 2027 um valor espetacular. E o Qatar que pague. Ele tem contrato assinado. Se não quer que ele continue, multa contratual, até o final do contrato, ele pega esse pacotão e vai viver a vida dele, e o PSG ficaria sem ele. Se ele é um estorvo, ficaria sem ele. A coisa veio prosperando, veio prosseguindo,
Ele chegou a valer 220 milhões de euros, que foi quanto o PSG pagou. Hoje, no Transfer Market, ele está avaliado, claro, o tempo passa, por 60 milhões de euros. 60 milhões de euros, qualquer, entre aspas, qualquer time europeu importante tem para pagar pelo Neymar. O problema é que ele não aceitou nunca reduzir o salário. Tá certo, é um negócio, é interesse dele. Agora chega o grande interessado, a Arábia Saudita. Eu falo sempre os países porque é briga de príncipe. Catar, os príncipes disputam. O meu avião é mais bonito que o seu, o meu navio é mais lindo e equipado que o seu. É assim que a coisa funciona por lá. O Neymar foi contratado, repito, pelo PSG, pelo Catar, que não tem um regime democrático, é ditadura, pouca coisa mais flexível que a Arábia Saudita, que é muito ditadura, e agora foi para lá. Eu não vejo crime nenhum, eu nem falo mais do que o Flávio falou aí com relação ao que ele vai receber, isso todo mundo já sabe. A crítica que ele recebe, de muita gente, é que ele está, digamos assim, blindando a ditadura. Ele vai para uma ditadura que mata jornalistas, tudo isso é verdade. Vai continuar sendo ditadura. Mas eu não vi o Neymar até agora fazer um elogio, ou apoiar, ou se aliar ao regime ditatorial da Arábia Saudita. Ele vai, como foram, sabe, para o Catar, grandes cientistas, grandes médicos, os principais médicos do mundo, nas suas especialidades, foram contratados para dirigir os hospitais construídos para o Mundial do Catar. E por causa disso eles apoiaram a ditadura? Não, o cara foi lá exercer a função dele, que é salvar vidas. Ele poderia salvar em Nova York e vai salvar vidas no Catar. O Neymar vai jogar futebol, poderia ter jogado melhor no PSG e nos últimos tempos, vai jogar futebol lá. Ah, mas ele reforçou a Liga Saudita. E daí? Que ele reforçou, qual é o crime que ele reforçou a Liga Saudita? É capaz até, registre aí, que a Liga Saudita tenha um clube no novo Mundial de Clubes. Anote aí. Se é um time da ditadura, no novo Mundial de Clubes, tem tantos, não aumentaram o número? E aguarde, porque essa é a proposta que os príncipes árabes estão fazendo. E quando se fala de propostas, a gente sabe do que se trata. Então eu me estendi, Flávio, só para dizer que a decisão do Neymar, para mim, não me incomoda. E eu sou crítico do Neymar. Sei que ele joga demais, mas ele, na minha visão, pisa muito na bola no que diz respeito ao extracampo, ao jeito, que é craque, não há nenhuma dúvida, é titular da seleção brasileira, não há nenhuma dúvida, mas nesse episódio eu não vou criticar o Neymar. Acho que ele tomou a decisão correta, como tantas outras funções tomam em vários países que não, digamos, não são inteiramente democráticos. Aliás, naquela região do mundo, 68% dos países são ditaduras. E os outros, o restante desse percentual, ditaduras parciais. Então, todo mundo que vai trabalhar lá, em todas as funções, engenheiros, médicos, advogados, aquilo que for, não é porque está pactuando com o regime do país. Vai exercer aquilo que ele exerceria em Nova York, por exemplo. E também não consta que o Brasil não tenha relações com a Arábia Saudita, né? A Inglaterra, quando fizeram a hipocrisia de falar que o Newcastle ia ter um príncipe árabe criminoso como dono do clube, que é verdade, disseram, bom, mas a Inglaterra tem relações em tudo, se cortar com tudo, tá bom, não tem mais relação comercial, na vez do Newcastle não vai, na minha vez não, Neymar tá certo, tem que ganhar o dinheiro dele, revogam suas disposições de contrário. Falamos muito aqui sobre Neymar, né? Porque ele é assunto. Nem poderia ser diferente, a contratação foi uma contratação espetacular. Aliás, só para concluir, hoje, fora da Europa, atenção, fora da Europa, o time do Neymar, Al Hilal, é aquele que tem o elenco mais valioso no mundo, fora a Europa, por causa da chegada dele. Em segundo lugar, sabe quem? Os nossos ricões daqui, do nosso país, que é muito poderoso. Palmeiras é o segundo e terceiro é o Flamengo. Esses são os três clubes que têm elencos mais valiosos, claro, fora da Europa. Até a próxima. Abração, Flávio. Valeu, tchau. Até a próxima.